Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 47, uma história, olha, super intensa sobre fome, sobre poder e sobre as escolhas complicadíssimas que se faz para poder sobreviver. E as decisões que foram tomadas aqui, elas vão ter consequências por muitas e muitas gerações. Então, para a gente começar a pensar nisso, a pergunta principal é essa: o que uma pessoa estaria disposta a sacrificar para sobreviver? Essa questão é o coração de tudo que a gente vai ver aqui e já deixa claro o tamanho do que estava em jogo nessa história. Bom, a nossa história começa com a chegada da família de José no Egito. Eles estavam vindo de Canaã, que estava assim devastada pela fome. Eram pastores buscando um lugar seguro e, claro, a ajuda do filho que virou o segundo homem mais poderoso do Egito. E olha, a recepção não podia ser melhor, né? O faraó, seguindo a dica do José, não só recebe todo mundo, como dá para eles a terra de Gozém, que era simplesmente a região mais fértil do país. E não para por aí, ele ainda oferece aos homens mais capazes da família um emprego, cuidar do gado real. Ou seja, eles chegaram com tudo, com status de privilegiados. Na sequência, a gente tem um momento super solene, cheio de significado. O José leva o pai dele, o patriarca Jacó, para conhecer ninguém menos que o faraó. É um encontro de dois mundos, sabe? O líder de um clã de pastores nômades e o governante de um império gigantesco. E o que é bem interessante aqui é a resposta do Jacó. Quando o faraó pergunta a idade dele, ele não fala só 130. Ele fala do peso desses anos, sabe? De uma vida que foi dura, que passou rápido. Isso dá uma camada de drama, de humanidade, para essa reunião que era, no fundo, política. Depois disso, ele abençoa o rei e se retira. Mas, enquanto a família de Jacó está lá se ajeitando na vida boa, a crise que os levou até o Egito só piora, e piora muito. A fome não dá trégua, ela fica cada vez mais severa. E com a comida acabando em todo lugar, tanto no Egito quanto em Canaã, o plano que José tinha montado começa a ser colocado em prática para tentar administrar essa catástrofe. A estratégia do José é, assim, metódica. Ela acontece em 3 fases bem claras. Primeiro, o povo usa toda a grana que tem para comprar grãos. Quando o dinheiro acaba, eles começam a trocar o gado por comida. E por fim, quando não sobra mais absolutamente nada, vem a troca final, a mais drástica de todas. E esse apelo aqui, nossa, ele mostra o desespero total do povo egípcio. É o ponto de virada. Eles não têm mais nada, nenhum bem, só as suas terras e a si mesmos. E eles se oferecem como servos em troca de comida para não morrerem de fome. Então, a gente chega no ponto alto da estratégia do José, que na verdade muda a sociedade egípcia para sempre. Em nome do faraó, ele literalmente compra todas as terras do Egito. A crise da fome acaba levando a uma concentração total de poder e de propriedade nas mãos do Estado. O resultado disso é um verdadeiro terremoto social. Toda a população do Egito se torna serva do faraó. A propriedade privada na prática deixa de existir. Só tem uma exceção, bem importante: as terras dos sacerdotes. Eles não precisaram vender nada, porque já eram sustentados diretamente pelo rei. E para amarrar tudo isso, para esse novo sistema virar lei de vez, o José cria uma regra que valeria para sempre. 1/5, ou seja, 20%, de tudo que fosse produzido na terra teria que ser entregue ao faraó. Isso garantia um fluxo de dinheiro e recursos constante para o Estado e oficializava essa nova relação entre o povo e o governante. Olha só que contraste absurdo que esse quadro mostra. De um lado, uma nação inteira perde suas terras e sua liberdade para poder sobreviver. Do outro, uma família de estrangeiros ganha a melhor terra do país, continua dona do que é seu e ainda prospera de um jeito incrível. A mesma crise que transformou os egípcios em servos foi a que permitiu que os israelitas criassem raízes e crescessem. Bom, o tempo passa. 17 anos, para ser exato. A fome já é uma lembrança distante e os israelitas se multiplicaram. Agora, a história muda de foco, fica mais íntima, mais pessoal. Jacó, já no finzinho da sua longa vida, tem um último pedido a fazer para o seu filho. Jacó, já com 147 anos, sente que o fim está perto e chama o José. A cena é muito séria, né? É um pai no leito de morte, querendo arrancar uma promessa do seu filho mais querido e poderoso. E aqui está o pedido dele. É muito forte, né? Pensa bem. Apesar de o Egito ter salvado a vida dele e de sua família, apesar de ter vivido seus últimos anos em paz lá, a lealdade final do Jacó não era com aquela terra. Era com a terra dos seus antepassados. Ele queria ser enterrado em Canaã, junto da sua gente. E é claro, o Zé concorda, ele faz o juramento.
Com essa promessa, que parece simples, mas é super poderosa, ele sela o legado da família, reafirmando quem eles eram e a conexão deles com a Terra Prometida, mesmo estando no topo do poder no Egito. E é com essa pergunta que a gente termina. As atitudes do José salvaram milhões de pessoas da fome, mas o preço foi a liberdade de uma nação inteira. Então fica a questão: ele foi um salvador ou foi o cara que arquitetou uma servidão em massa? A história não dá uma resposta fácil e deixa a gente pensando nesse legado tão complexo das escolhas dele.